Apocalipse 2, verso 29, estava falando sobre 28, né, sobre a estrela da manhã, assim como também eu recebi de meu pai, dali-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, que ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Só para a gente terminar esse ponto aí, vamos para Daniel, Daniel 12, 3. Daniel 12, 3. Ó, os que foram sábios, pois resplandecerão como fogo, firmamento de muitos conduzir à justiça, como as estrelas sempre, eternamente. Amém. Esse processo da demora, né? Do tempo, a gente passou isso aí. Vamos lá para Números 24, 17. Agora, Números 24, 17, a gente falou um pouco sobre isso, essa questão da comparação aí, o surgimento da estrela quando nasce alguém, e essa questão do brilho e a permanência dela no universo ou não. O verso 17, ele diz assim, ó, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moab e destruirá todos os filhos de Sete. A gente falou isso aí ontem, essa questão da herança que virá de Jacó, que é Jesus, que veio de Jacó, Jesus, o cetro está na mão dele, e porá por fim aí o filho do homem pecador. Nós somos filhos de Deus, e a gente falou sobre essa questão da diferença também. A Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 6, vamos lá para Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 6, ainda fala sobre essa questão da estrela. O capítulo 20, verso 4 e 6, vi também tronos, e nele sentaram aqueles o qual foi dada a autoridade de julgar, ou seja, nós, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. E esses são os convidados de última hora que vão morrer na tribulação, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fonte, e viverão, e viveram, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Né? E aí é o processo que nós vamos ter aí para reinar nesse tempo aqui, até a mudança final de Jesus aí, onde o pecado não vai existir mais. O verso 5, os restantes dos mortos não reviverão, até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos, e reinarão com eles 1000 anos. Né? Então, reinaram aí e vão manter diante do Senhor a eternidade. Isso é bem legal porque dá a ideia e dá continuidade da presença de Deus. Mas todos aqueles que creem, que têm aí o Espírito de Deus, que ouve, né? Que ouviu aí o Espírito que diz às igrejas. Vamos para Apocalipse 22, verso 16. Apocalipse 22, verso 16. Ó, o verso 16 de Apocalipse 22, verso 16. Então, ele diz assim: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas, às igrejas lá que nós falamos. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, olha só, a estrela que em números, nós falamos de números, Daniel, essa estrela aí, o Senhor Jesus tem brilhado
e essa autoridade sobre todo o universo, tamanha estrela e o brilho de Jesus. Nós também temos essa estrela, talvez não, com certeza, não tão intensa, não tão gigante como a de Jesus, mas nós temos uma mudança aí capaz de influenciar e aí governar como sacerdotes e ter autoridade sobre algum sistema aí no universo. Eu creio que a nossa autoridade que Jesus nos dará lá no céu é algo realmente fora do comum. Isso nós vamos saber depois. João, capítulo 5, verso 25, vamos lá para João, para terminar. João, capítulo 5, o verso 25 e 26. Vamos lá, João 5, verso 25 e 26. Olha, ele diz assim: em verdade, eu digo, e vem a hora, já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ou seja, nós, né, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, uma vez agora, nós temos vida através de Jesus. O Espírito de Deus começa a viver em nós, assim como a estrela tem vida em si mesma, assim Jesus tem vida nele mesmo e ele traz essa vida para todos nós. E a gente vai ver que depois de tudo não vai mais haver a necessidade de sol, porque a glória de Deus vai iluminar toda a terra. Isso vai ser algo tremendo, porque é, os astros não têm tanto poder quanto a glória de Deus. Isso vai ser fora do comum. Vamos lá para Efésios 3:19. Efésios capítulo 3, verso 19. Esse Efésios 3:19, olha só, verso 19, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E essa glória aí que nós temos diante do Senhor, de fazer convergir todas as coisas por meio de Cristo sobre nossas vidas. Amém? Agora vamos para capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3:1, a igreja de Sardes. Aí. Sardes era um reino ali, era capital antigo do reino da Lídia, né? 48 quilômetros a localização dela, do sul de Tiatira. Ela tinha um problema do culto do imperador, extremamente forte na região, a nível de comércio. E uma coisa interessante, ela hoje é a atual Turquia, foi a capital de Lídio, e é onde eles começaram a cunhar as primeiras moedas na antiguidade. E a partir daí, dos metais, a gente tem todo esse processo aí, as moedas eram cunhadas. E era uma cidade muito famosa. Então vamos lá, vamos ver Sardes aí. Olha só, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas, diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tens nome e de que vives, está morto. Diferente de todas as igrejas, Sardes é uma igreja complicada, por quê? Entre outros. Porque é uma igreja que a gente vai ver que João ele já começa mostrando o pecado dela. Ele não elogia ela. Ele já, logo no primeiro verso, lá na introdução, a carta ela vem muito dura e assim, mas traz a realidade. Essa questão da igreja
só de aparência. Sardes era uma igreja só de aparência. Ela era extremamente religiosa, uma igreja extremamente fria, mas extremamente religiosa, tinha todos os rituais, tinha um culto, tinha adoração, era uma igreja rica, é uma igreja que fazia diferença na sociedade, mas no reino de Deus era uma igreja de pouca expressão. A verdade era essa. Então vamos lá. É, ele diz aí, primeiro aí, né, antes da igreja, escreve essas coisas, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A gente já falou isso. Apocalipse 1:4 tem aí os 7 Espíritos de Deus, e a gente já falou pouco dele, não vamos, o verso 1:4, a gente depois você pode olhar, quando a gente falou, João, as 7 igrejas que encontram na Ásia, e a paz aos outros da parte daquele que era e que há e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que acham diante do trono. Então, a gente trabalhou bem sobre isso aí. E sobre as 7 estrelas, também 1:16, Apocalipse 1:16, quando surge aí as 7 estrelas, a gente também já falou bastante, né, sobre isso aí. Depois dá uma lida aí para relembrar. 1:16 tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol, a sua força, ou seja, meio-dia ali fervendo aí. E aí esse primeiro arranjo aí, esse primeiro versículo, né, ele já trata aí. Aí, ainda o versículo, ele continua, né, de Apocalipse 3:1. Ele diz lá: conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives, mas está morto. E está mortos aí. Então, conhecer as obras, nós também falamos bastante aí sobre as obras. Apocalipse 2:2, né? Ele diz assim, Apocalipse capítulo 2:2, ele vai falar, olha só, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar aí. Tanto a obra como o trabalho e o esforço, já foi, a gente também falou sobre essa questão das obras. Então, já está lá. O único problema é que a igreja lá, ela tinha um crescimento externo, mas não tinha um crescimento genuíno, porque ela estava morta. Tinha um bispo, Melito, foi bem famoso, a história conta muito dele, Eusébio escreve sobre ele. E aí ele escrevia várias cartas ao Império Romano contra o culto ao imperador. Ele era bem enfático nisso aí. Era um dos poucos que a gente vai ver em Sardes ali que brigava ainda pela santidade da igreja. Ela realmente acostumou a ser igreja. É, às vezes, quando a gente se converte, acostuma a ser cristão, né? Não, evangélico, não cristão. Cristão tem uma mudança na nossa vida diária. Quando a gente acostuma a ser evangélico, aí acaba vivendo a religiosidade e esquece de testemunhar de Jesus, de pregar de Jesus. Não que esquece, não faz diferença. Querer mudar a vida, se sentir incomodado pelo pecado, isso faz parte da vida cristã. Tropeçar faz parte do homem, como diz o provérbio, né? Mas o levantar aí vem de Deus. Então, vamos lá para Mateus 7:22. Vamos ver essa questão de estar morto aí. E, acha que está vivo e, na verdade, está morto. Nós já vimos que Jesus veio para os mortos, para dar vida a nós, né? Mateus 7:22-23. Então lhes direi estritamente, nunca vos conheci. Ó, o verso 22 diz ali, Jesus ele chama a atenção dos discípulos e de quem estava perto sobre o fim dos tempos. Mateus
7, ele chega lá no verso 22. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muito milagres? Ó, é uma interrogação. Eles cobraram de Jesus ainda. Tipo assim, nós não fizemos tudo isso? Ou seja, não é que eles não fizeram. E foi no nome de Jesus? Foi no nome de Jesus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Ou seja, a religiosidade daquele povo foi tão grande que, mesmo estando na igreja, estavam distantes de Deus. Às vezes a gente pode, sem perceber, estar muito dentro da igreja, mas distante de Deus. E Deus nos livre desse infortúnio aí, que incomode o nosso coração, que queira trazer em nós, cada dia, o desejo de querer mais Deus e menos do mundo. Algumas coisas têm que ser intencional. O mundo nos engana, o pecado ele tem esse poder. Mateus 7,15, vamos lá para Mateus 7. Então, assim, era uma igreja realmente muito bonita por fora, mas sem expressão por dentro. É, a, o verso 15 ele diz assim, ó: Aquerai-vos dos falsos profetas, que vos apresentarão disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abolhos? Lógico que não, né? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerão. Então, assim, nem todo que me diz, aí Jesus fala, né? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos profetizado, expelido demônios? Aí, aquele texto, né, que a gente acabou de ler de Mateus, aí, ele repete de novo. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então nós temos o verso 15 até o 23 aí, exatamente essa questão. Mateus 13, 24, vamos lá para Mateus 13, 24. Então, assim, é um alerta de Deus nas nossas vidas. Mateus capítulo 13, verso 24. A gente tem essa questão da luta diária aí, buscar força no Senhor para vencer. O verso 24, ele diz assim, ó: outra palavra lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, ou seja, a gente está desatento. O que acontece? A parábola do joio e do trigo, ela traz exatamente essa questão da distração. O diabo nos pega na distração. Então, esse cotidiano, que às vezes vira algo mecânico, acordar, orar, ler a palavra de Deus, ou jejuar, ir na igreja, voltar, tudo, acaba ficando algo muito mecânico. E às vezes até por obrigação. E, e aí, a hora de sentar, ou ajoelhar, melhor dizendo, também não importa, colocar diante de Deus e pedir para Ele acender de novo uma chama no nosso coração, incendiar e queimar aquilo que não pertence ao Senhor.
trazer aquilo que traz a memória, como diz Jeremias em Lamentações, aquilo que nos traz a memória da glória, da graça de Deus, da salvação, voltar ao primeiro amor, como nós lemos lá na igreja de Éfeso. Isso era muito importante, voltar a esse primeiro amor, voltar a andar nos caminhos do Senhor. E isso a gente pode pedir sempre. O verso 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Aí respondeu ele: não. Replicou ele: para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E o tempo da colheita direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei para o meu celeiro. Ou seja, o joio é bem legal porque o joio e o trigo eles são muito parecidos. A diferença do joio e do trigo é que o trigo ele tem fruto e ele vai curvando assim. O joio ele continua em pé, como se fosse, porque não tem nada. É igualzinho o joio e o trigo. A diferença é que o trigo dá fruto e o joio não. E quando o trigo dá fruto, ele se curva. O joio não. Ele se mantém ereto ali. Então, por isso que eles escolhem primeiro o joio, porque é o mais fácil de identificar, está em pé, eles vão tirando, e depois só sobra o trigo. E aí eles pegam o trigo lá. Porque o problema do joio é o trabalho que dá. Você podia colher tudo junto? Podia, mas aí você mistura, né? Aquela sementinha do joio no meio do trigo, que não, nem tem cacho, tem o cacho, mas não tem nada dentro, é só aparência. É só aparência, não tinha nada lá. A igreja de Sardes era uma igreja assim, tinha muito joio, infelizmente pouco trigo, dava poucos frutos. É uma igreja de poucos frutos, uma igreja que ostentava muito, com exceção do bispo lá, entre poucos, que a gente vai ver, mas era uma igreja assim, de muita aparência, né? Como a parábola do. A gente também pode falar, né? A parábola das 10 virgens também. O verso 2 de Apocalipse 3, verso 2, aí João dá um alerta para a igreja. Ele já trata dela, né? E o verso 2 ele já fala qual o problema dela, assim, rasga o verbo mesmo. Aí, mas ele é muito amoroso, João, quando escreve. João é o apóstolo do amor, foi considerado. João é o apóstolo do amor. Ele sempre é muito amoroso para escrever. Então, ó, ele diz assim: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Ou seja, ainda tem alguma coisa de bom aí nessa igreja. Vamos trazer de volta, porque não tem achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Então, assim, ele já traz essa questão de vigiar. Segundo Timóteo 3,5, e isso aí é uma orientação de Jesus para nossas vidas. O apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, segundo Timóteo capítulo 3, verso 5, olha só, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desse. Quando você chega, pode começar no verso 1, só para essa forma ali, ó, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo essa forma, ainda terão forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também. E assim, nunca a gente esteve num lugar assim, onde a gente. Pode voltar no verso 1, Gustavo, fazendo um favor, e a gente pode ver aí, olha só, os nossos tempos não são fáceis, né? As pessoas são muito egoístas. A gente, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, seja na instituição como igreja também, o egoísmo ele não é só o que eu ganho. E isso é muito importante, porque o egoísmo é assim, é eu e mais ninguém. Aí e é em tudo, né? No lar, no casamento, nos filhos, avarenta essa questão do dinheiro, né? Como diz Davi, Provérbios vai falar isso, né? Diz que tem, não tem, e diz que tem muito. Outros que tem muito diz que não tem nada, né? Então, um quer aparecer, ostentar, mesmo não tendo, e outros, é, é, tendo muito, diz que não tem, e é triste isso aí. Jactanciosos, essa questão, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, pessoa ingrata, né? Ingratidão é algo que ofende a Deus, entre outras coisas, né? Irreverentes, não se preocupa no modo de agir, no modo de falar, desafeiçoados, né? Então, assim, mas mesmo tirando tudo isso aí, o apóstolo Paulo ainda fala que tem ainda o ar de santidade. Mateus capítulo 26, verso 41, vamos lá, é só para a gente estar alerta. E assim, e orar a Deus para não falar, Deus, vê se eu me identifico com algum desses da sua lista aí e tira de mim em nome de Jesus. Porque, às vezes, como diz o pastor Coach, é, mau hálito e orgulho, quem tem não sabe. E é uma verdade, às vezes a gente está tirando o cisco do vizinho, do olho do vizinho, e esquece de tirar a trave que está no na nossa frente, né? Porque o culpado sempre é o outro. Às vezes acontece, não estou falando que não. Mas, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Então, assim, o julgamento não nos cabe. É preciso realmente avaliar, se autoavaliar todo dia e falar, Deus, eu preciso de ajuda. E muda isso aqui na minha vida. O verso 41 de Mateus 26, vigiar e orar. É como ele diz lá, né? O verso 2, ser vigilante. Então, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não entra no pecado. Não entreis em tentação. Porque quando a gente está muito distraído e vai deixando a vida levar de qualquer jeito, as tentações vêm e uma vez a tentação vindo, nem sempre a pessoa tem capacidade de vencer a tentação, mas a vigiar aí para que não entreis em tentação. E o espírito está sempre pronto, mas a nossa carne ela tende para o mal. Só para vamos ler Marcos 13:33, só para Marcos 13:33, depois a gente termina aí. Então, vigiar faz parte da vida do cristão. Marcos 13:33, ele diz lá, olha só, ah, estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo.
Ou seja, quando Jesus vai voltar, ninguém sabe. Só Jesus, lógico, que vai voltar. Mas é importante que nós estejamos vigilantes, né? É como um homem que, ausentando do seu país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordene que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Quem, porém, o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Então, que essa seja a palavra de hoje na nossa vida aí. Estarmos vigilantes, atentos. O diabo está ao nosso redor, buscando a quem possa pregar, mas os anjos do Senhor acampam aqueles que o amam, acampam ao redor daqueles que o amam. A promessa de Deus para nos ajudar a vencer esse dia mal. Amém? Deus, eu quero agradecer, Pai, por esse dia, pela tua palavra. Nos ensina a vigiar e nos preparar. Quem sabe hoje é o dia do teu retorno. Que o Senhor nos encontre, ó Deus, prontos, preparados para subir aos céus. E possamos viver uma vida totalmente transformada no poder e no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que nos ouve, cada um seja curado, liberto, restaurado, transformado na autoridade do nome de Jesus. E o seu reino cresça, Pai, a cada dia. E o nosso nome diminua diante de ti. Que ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe todos nós nesse dia. Deus abençoe nossas vidas aí.